Os 250 povos indígenas com quem partilhamos o Brasil são o testemunho de que nossa sociodiversidade nada fica a dever à nossa biodiversidade e de que ambas, a primeiro, estando entre as condições da segunda, são o que temos de melhor a oferecer à humanidade. Eduardo Viveiros de Castro. O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio, e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. No EP anterior, falamos de saúde, natureza, conservação e também de gente. Chegamos ao último episódio da primeira temporada do OrganaCast. Que jornada bacana, com convidados e prosas maravilhosas. Como foi a experiência para você? Na próxima temporada, eu quero trazer pontuações sobre comunicação organizacional na ótica Nova Era da Organa Conteúdo Responsável. Que sim, um olhar mais atento e estratégico às pessoas e formas de relações. E não é de hoje que eu venho observando e constatando que a comunicação não vem sendo usada com todo o seu potencial como uma ferramenta ou elemento estratégico. E precisamos falar sobre isso. Bom, uma coisa leva a outra, e aqui, neste último episódio, mas não menos emocionante, falamos de ciência, sensibilidade e resgate cognitivo para a conservação. Uau! Quem traz aprendizados e causos para essa conversa é o biólogo e educador popular Leonardo Rodrigues. Sua experiência na Amazônia, a qual ele considera uma grande escola, fez do educador, curioso que trocou os peixes pelas pessoas, aprendiz. O que, na verdade, o provocou a formas de compartilhar saberes. Foi quando ele ganhou espaço com a adequação de linguagem para dialogar a conservação da biodiversidade, educação científica, educação ambiental, educação popular, sociobiodiversidade. Sim, vamos falar quantas vezes for preciso. Interação com a floresta gera muito saber. A reflexão ao final da conversa é fundamentalmente importante para novos rumos. Bate coração, bate inspiração. Vamos conferir esta prosa com Leonardo e conhecer os seus causos no EP Experimentando Biodiversidade com Pessoas. OrganaCast, comunicação e natureza num play. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast OrganaCast. Meu nome é Ana Celina e hoje a gente vai bater um papo com o educador, biólogo, o Leonardo Rodrigues. Gente, ele tem uma experiência super bacana de formas, linguagens, né, com um pessoal mais que especial aqui do nosso Brasil.
sobre trabalhar a educação, a comunicação e a conservação da biodiversidade. Eu vou chamar ele para se apresentar. Leonardo, seja bem-vindo. E é contigo. Conta para a gente um pouquinho quem é você, o que você faz. Ana Celina, todas as pessoas que estão escutando esse podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma satisfação enorme conversar com vocês aqui hoje. Eu sou Leonardo Rodrigues, sou estudante de biologia, estudei biologia ao longo da minha vida, mas também trabalho no mundo da educação, trabalho com uma busca por conversas, né? Conversar conhecimentos, pessoas, experiências. Eu acho que tem sido a minha trajetória desde que eu estava estudando ainda biologia e em toda a minha vida profissional. Sou nascido em Minas Gerais, mas morei muitos anos no estado do Amazonas e hoje falo da Bahia, recém-chegado na Bahia, nessa experiência transnacional aí de experimentar culturas, lugares, o que faz parte também dessa busca por conversa, né? E esse caminho profissional que se mistura com as escolhas pessoais. Bom demais, né? Um mineiro na Bahia. E, Leonardo, vamos começar falando, assim, desse seu envolvimento, né, da educação com a conservação da natureza. Acho legal, antes da gente falar sobre o programa Monitora, e aí você dizer um pouquinho sobre isso, sobre ele, né? Vamos conversar, acho que nesse contexto. Então, até chegar na minha parceria com o Monitora, né, uma parceria que se dá por meio da ONG que eu já trabalho, o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, uma trajetória foi acontecendo, né, de educador, de professor. Eu, ainda na graduação, estudando biologia, estudava na PUC Minas, em Belo Horizonte. Comecei a dar aula com 20 anos de idade e foi interessante, foi onde eu aprendi de verdade a escutar e falar e conversar, e onde eu terminei de me formar, né, nas ciências biológicas, em várias escolas públicas, com experiências em escolas variadas, na cidade de Belo Horizonte, em regiões centrais, em regiões mais distantes de onde eu morava, contextos os mais variados. E essa experiência como professor, na verdade, ela foi rebater de novo quando eu fui para o Amazonas. Eu fui para o Amazonas para estudar, para fazer pós-graduação, né, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e numa área completamente diferente da que hoje eu atuo. Fui trabalhar com ecotoxicologia, com biologia de água doce, pesca interior, mas dentro do laboratório de ecofisiologia e evolução molecular do professor Adalberto Val e da professora Vera Val, eu tive a experiência, o convite deles de trabalhar a educação em 2 projetos. O projeto Para Ler, que era uma produção de alguns livros, uma coleção de 5 livros, né, paradidáticos, Peixes, Rios e Águas da Amazônia, Legados Excepcionais da Região. Esse livro, eu acho que ele está disponível na editora do INPA, para baixar, me parece. E ali foi uma primeira experiência de adequação de linguagem, de pegar as experiências as informações, as experiências, o vasto conhecimento acumulado no laboratório, né, no LEM, e transformar numa linguagem acessível para estudantes do ensino fundamental, e foi muito rico isso. E, em paralelo a isso, aconteceu o projeto de jovens pesquisadores aprendizes, onde jovens, crianças, né, eram crianças com menos de 10 anos, eu não me recordo, que das escolas públicas ali do entorno do INPA, que tiveram uma imersão conosco no laboratório sobre as variadas linhas de pesquisa do projeto, e eu fiquei responsável por trazer algumas experiências e vivências laboratoriais no mundo dos peixes ornamentais, nas pesquisas que a gente fazia lá. E aí veio toda essa memória do professor, que ainda estudante, começou a se formar lá em Belo Horizonte, e eu tomei gosto, né? Larguei de mão o mundo da ecotoxicologia, da fisiologia animal, e mergulhei de vez na educação, primeiro a educação científica, depois a educação popular, até chegar no mundo da educação, aliás, educação ambiental, né? Até depois chegar no mundo da educação popular, que dá uma
abarcar dentro de tudo isso, né, que mexe com ciência, alfabetização científica, mas que também discute sociobiodiversidade, como na fala do antropólogo Vieira de Castro, e também no mundo das questões hoje climáticas tão importante, das questões extrativistas, da conservação da biodiversidade, da sociobiodiversidade. E acho que ali foi uma grande escola que conseguiu, nesse momento, né, misturar a minha formação de biólogo, minha experiência científica com a minha vivência de professor do ensino médio fundamental em Belo Horizonte, e isso abriu caminho para outras histórias que foram acontecendo. A Amazônia foi uma grande escola para mim, importantíssima. Uau, quantos encontros, né? E eu, né, não por coincidência, nos encontros dos saberes. Quase te interrompi, mas assim, esperei um pouquinho para a gente traduzir, né? Quando eu ouvi a primeira vez monitora, a gente tem uma ideia da palavra, né? Mas assim, vamos contextualizar, vamos trazer o que é isso, né, para o pessoal. E também, gente, assim, a biodiversidade, né? Hoje, a biodiversidade, vamos dizer assim, que desde o começo do século, né, há um pouquinho mais de 20 anos, ela, acho que é um marco, né, que a gente pode considerar, ela saiu, né, da academia, dos laboratórios de pesquisa, vamos dizer assim, e ganhou, né, foi ganhando cada vez mais espaço na mídia, né, nas publicações, nas revistas afins. Então, e assim, ainda hoje, né, a gente vê que é um assunto que precisa ser esclarecido, né, ser melhor desenhado, né, na realidade das pessoas, né, essa importância que é muito além, né, do que ele estar ali dentro daquela floresta, daquele ambiente natural, né, dentro de um oceano, de um rio, enfim. E então, a biodiversidade nada mais é, né, que todas as formas de vida, né, as mais variadas e diferentes formas de vida da flora e da fauna, da flora, né, de todos os seres, de plantas, né, e da fauna, todos os animais. E agora o programa monitora, eu vou deixar acho que a gente já podia deixar para o Leonardo explicar e contextualizar já, que eu acho que é um marco importante, né, Leonardo? Eu ia trazer sobre a publicação, a recente publicação, que eu acho que você pode também, né, falar desse contexto, dessa parceria, o que gerou nesse trabalho. Então, citar um pouquinho dessa publicação que é um símbolo, né, de todo esse trabalho. Depois é que a gente entra um pouquinho mais em alguns processos que eu gostaria de conversar. Pode ser? Claro, claro. Então, o Programa Monitora, ele é o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, o ICMBio. Ele foi pensado, ele tem sido pensado e construído já há bastante tempo. A ideia de se ter um caminho de monitoramento da biodiversidade nas áreas, nas unidades de conservação, né, as áreas naturais protegidas federais, que são gerenciadas pelo ICMBio, ela vem desde o começo do Instituto, né, uma vez que ela faz parte dessa política pública de conservação da biodiversidade por meio das unidades de conservação. Você tem uma forma de mensurar a eficiência disso, né, e aí o Monitora ele vai sendo pensado desde o início do Instituto e especialmente nos anos de 2012, 13, 14, ele é mais fortalecido e começa a ser implementado. Em parceria com o ICMBio, o projeto MPB, que é Monitoramento Participativo da Biodiversidade do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, ele foi acontecendo esse monitoramento participativo em algumas das unidades onde o programa Monitora era realizado, né? O MPB, então, ele foi acontecendo e foi sendo uma grande oportunidade de experimentação, né? Especialmente nesse componente de monitoramento participativo, mas que também, pela experiência acumulada, por essa grande conversação que acontecia entre o MPB e o Monitora, isso foi gerando novas possibilidades, né? O IP com uma equipe muito boa, o MPB com
com um corpo técnico muito qualificado, conseguiu apoiar as unidades de conservação onde esse projeto se deu, são 18 unidades de conservação, e à medida que essa parceria acontecia, os dados do monitoramento foram sendo acumulados e tudo mais. Num dado momento, já com bastante informação do monitor acumulado e o MPB junto nessa história, tanto a direção do MPB, na figura da Cristina Toffoli, quanto a direção do Monitora, na época, a figura da Kátia Torres, do ICMBio, ela era coordenadora da DBio, que é uma dessas diretorias do Instituto, né? Elas perceberam, ambas, a necessidade de se criar um caminho de utilização dessas informações geradas no monitoramento mais dialogada com as comunidades, com a sociedade, com as pessoas que estavam nas unidades de conservação, mas também as pessoas que estavam em seus entornos e tudo mais, né? E com isso ainda não estava acontecendo, ainda tinha essa estratégia mais comum das devolutivas, né? De pegar uma informação e devolver numa linguagem mais acadêmica, mas com menos espaço, né, de interpretação coletiva, com ainda não tanta adequação de linguagem, com não tanto espaço de escuta dos monitores, dos moradores locais, dos outros conhecimentos. E aí, quando elas duas, né, e as equipes perceberam essa necessidade de se buscar caminhos de diálogo mais abertos, mais amplos sobre a biodiversidade e sobre tudo que o Monitor e o MPB produziam de saberes, de conhecimento, de informação, de dados, elas convidaram um conjunto de profissionais para debater isso, como fazer um diálogo sobre a biodiversidade mais aberto, como incluir os olhares das comunidades, das populações tradicionais, mas também dos gestores, dos pesquisadores e de todo o universo de pessoas que residem nas unidades de conservação nos seus entornos, né, como fazer com que isso, o que o monitoramento e as informações geradas fossem colocados num espaço de amplo diálogo, ampla conversação sobre tudo isso, para gerar mais informação e para gerar mais apoio à unidade de conservação, mais desdobramentos práticos para a tomada de decisão, não só da gestão, mas das comunidades, para fazer uma nova utilização de toda essa experiência, né? Eu fui um desses profissionais convidados por causa da minha experiência com a metodologia Verde Perto Educação, com uma ampla trajetória de momentos de diálogo de saberes e informações de jovens, do projeto Jovens Protagonistas, como fortalecimento das unidades de conservação, das comunidades, da pesca, em várias experiências do Verde Perto na Amazônia e até fora da Amazônia. E aí, desde então, né, isso foi em 2018, quando eu fui convidado, já com muito, como eu disse, muita informação acumulada no monitoramento, tanto no Monitora como no MPB, a gente criou, então, a proposta, né, a ferramenta Encontro dos Saberes, que é o que a gente acabou de publicar, está disponível no site do IP para baixar gratuitamente o livro do Encontro dos Saberes sobre a biodiversidade, e eu recomendo, está bastante bonito, muito caso legal, muitos olhares, muitos saberes. E a ideia por trás do Encontro dos Saberes é exatamente fazer com que a gente dialogue considerando o saber tradicional dos monitores e das pessoas que residem nas unidades, o saber jurídico-administrativo dos gestores, das pessoas que estão gerenciando esse território gigantesco das unidades de conservação federais no Brasil, e o saber técnico-científico que está por trás de todo esse universo que estrutura os protocolos do monitoramento da biodiversidade do programa Monitora, né? Que lindo essa proposta de trabalho, né? Mas assim, conta pra gente, Leonardo, por quê, né? Por que a biodiversidade, ela tem que chegar, né, ao conhecimento dessas comunidades, né, seja do entorno ou não, esses jovens, né, que são um público aí bem forte do processo. Aliás, todos, né? Todos têm o seu saber a contribuir. Você vai contar um pouquinho para a gente. E por que, então, que é importante ter esse conhecimento, esse bate-bola sobre a biodiversidade, além científico, né, da linguagem, do conhecimento científico-técnico? Acho que esse é um ponto fundamental, né, da gente fomentar esse grande diálogo, porque a gente tem algumas questões
de se ter essa preocupação? A primeira, a gente está vivendo uma grande crise de biodiversidade. Existe um processo importante de perda de biodiversidade, esse processo é mundial. No Brasil, ele se dá de forma bastante destacada com a perda de ecossistemas naturais, né? Quando a gente perde organismos, a gente está perdendo uma espécie, mas a gente está perdendo também interações ecológicas, a gente está perdendo ecossistemas, paisagens, a gente está perdendo, inclusive, cognição, né? Porque a biodiversidade, ela traz esse componente que é só você olhar, né, as casas do mundo, que conversam com as realidades locais de paisagem, de ecossistema, e que utilizam produtos daquele local para a sua construção, e isso tem motivo numa relação ancestral entre as pessoas que residem ali e aquelas plantas, animais, aquele clima, todo aquele conjunto de diversidade biológica existente em dado local. Então, na Amazônia, não é à toa que as casas têm aquelas originais, as casas ainda existem hoje em dia, não em tantos lugares, teve essa presença da telha de zinco, né? Mas era muita cobertura de casa com plantas, né? Com palha de palmeiras e tudo mais. Isso tem uma relação até para melhorar a condição climática dentro da casa, aqueles terçumes que geravam um conforto climático no ambiente que é quente em muitos momentos, mas também que segurava aquela umidade, protegia da chuva importante, né, e forte que tem na Amazônia. Então, saber o que as pessoas que residem no território têm a dizer sobre o território, sobre aquela relação ancestral, é parte, inclusive, desse processo de resgate cognitivo de toda a humanidade para a tomada de decisão nesse ambiente presente, atual, ambiente temporal de crise, de perda da biodiversidade. É importante que o gestor escute a academia e o povo da floresta para tomar uma decisão acertada. É importante que a academia escute o gestor e o povo da floresta para fazer uma boa análise e interpretação. É importante para o povo da floresta entender a linguagem acadêmica e a linguagem jurídica administrativa para que a sua voz seja escrita e para também clarificar e refinar, inclusive, o seu conhecimento. Eu posso pegar um exemplo muito interessante de diálogo que facilitou a compreensão. Isso a gente viveu dentro do Encontro dos Saberes, né, do Programa Monitor, do MPB, na Reserva Extrativista de Casumbá, Iracema, no Acre. Os protocolos de aves e mamíferos e de borboletas frugívoras estavam indicando uma flutuação importante, significativa, e que, ao receber uma planilha com aquelas informações, um pesquisador podia interpretar aquilo como um desmatamento causado por pressão antrópica, ou alguma queimada, ou qualquer coisa do gênero, mesmo que uma queimada natural, mas que fosse uma queimada que poderia indicar que tem alguma coisa a ver com uma mudança da temperatura local, uma mudança da umidade, alguma questão climática, né? E essa dúvida foi na mente dos pesquisadores, né? Por que teve essa oscilação tão grande, por que teve essa alteração nas borboletas, nos animais, indicando que teve um aumento de clareiras. Ao conversarmos com os povos da floresta, na Casumbá e Iracema, a gente descobriu que essas oscilações, elas de fato aconteceram, mas por um evento natural, local, que acontece a cada 33 anos, que é a queda dos tabocais, que são bambus locais, que a cada 33 anos eles caem e disponibilizam uma infinidade de matéria orgânica e, evidentemente, de luz para a floresta e reorganizam toda a dinâmica biológica e de nutrientes e faz uma alteração importante na fauna e na flora, né? E, então, assim, nesse caso, se não houvesse a conversa entre o conhecimento tradicional das pessoas que estavam lá e que viveram, às vezes, essa queda de tabocal ainda na sua infância ou adolescência e estavam vivendo de novo, porque 33 anos é muito tempo na vida humana, né? Mas esse saber ali, conversando com a pesquisa e com a gestão, pôde serenar os corações, porque se esse saber não aparece para a pesquisa e para a gestão, talvez fossem tomadas decisões que não teriam nada a ver com aquela realidade. Então, essa interação com a floresta, eu peguei um exemplo, ela gera muito saber, é o saber de qual
a melhor época para fazer uma dada atividade, qual a melhor época para plantar, para colher e tudo mais, mas também o saber de qual organismo, qual planta, qual raiz, qual o animal pode ser usado para um processo de cura, outros indicadores. A ciência tem os seus indicadores, mas os povos da floresta também têm. E esse diálogo entre os indicadores, as percepções, essa cognição sobre a biodiversidade, entre os variados olhares, e cada um ele consegue responder uma parte desse conhecimento humano, né? Isso facilita na tomada de decisão. Na tomada de decisão para o sujeito fazer uma pesquisa, na tomada de decisão de um gestor para fazer exatamente a alocação de recursos e de esforços para aquilo que é necessário, na tomada de decisão local para as pessoas organizarem o seu tempo e a gestão das suas comunidades. E isso sempre me remete a Rubem Alves, né, quando ele fala que a ciência é uma rede de emalhar que consegue pegar alguns peixes da realidade. Ela pega esses peixes com muita habilidade, mas outros tantos peixes, que são outros aspectos da realidade, são pegados por outros saberes. O saber tradicional, o saber espiritual, o saber político. Então, são muitos os saberes, e o diálogo entre os saberes sobre a biodiversidade que rege, porque a gente não faz fotossíntese, isso rege a humanidade, a gente é parte dessa biodiversidade, e a nossa cognição está associada a essa interação. Então, eu acho que é mais do que necessário esse diálogo. Isso fortalece o nosso reconectar com a floresta, o nosso reconectar com as plantas, os animais, os seres vivos, e fortalece a nossa capacidade de reconhecer que monocultura do pensamento é uma estratégia suicida, e a gente está vivendo isso, né? Essa policultura, essa multicultura é o diálogo de saberes, é essa busca pelos muitos olhares que a biodiversidade oferecem para a gente. Muitos tantos a gente não consegue nem captar ainda. Uau! Literalmente é uma transição, né, para um novo paradigma, né, dentre talvez uma pecinha do quebra-cabeça, né, desse paradigma enorme aí que a gente tem o desafio de transformar, né, de mudar para melhor, né, hoje muito conhecido como, né, da sustentabilidade. E, Leonardo, é muito interessante, né, quando, assim, eu vi algumas pontuações, né, quando se une todos esses conhecimentos e esse exemplo que você acabou de trazer. Você quero te provocar, né, se você quer fazer alguma relação com a poesia do Eduardo Viveiros, que traz, né, sobre essa relação do povo, né, da sociodiversidade, né, e com a biodiversidade, e que, enfim, se estamos equilibrados, somos a maior riqueza do mundo, né? Essa fala dele me remete a um caso histórico, né? Essa fala dele é uma fala de respeito, né, de reconhecimento, de busca por valorizar o que já existe, né, e essa grande interação. E, ao mesmo tempo, a gente tem situações históricas onde a gente colocou os pés pelas mãos de uma forma ou de outra, né? E eu sempre lembro, é um caso meio clássico, não sei se por desrespeito, ou por ousadia humana, ou por experimentação, ou por imaturidade, o que quer que seja. Mas a grande fome na Irlanda, que aconteceu quando na Irlanda substituiu-se boa parte da matriz alimentar por batata, né? E, num dado momento, teve uma crise de fungo que matou as batatas. Não sei se foi fungo ou bactéria, eu acho que foi fungo mesmo. E aí as pessoas morreram de fome, porque tinha muito tempo que já estava plantando sua batata. Então, não só perdeu os outros cultivares originais, como perdeu a cognição, perde o jeito de fazer. Você tem uma história de interação com as plantas de um dado ambiente, e aí você tira todas essas plantas e coloca uma outra planta e simplifica aquele ambiente, você torna a sua situação mais vulnerável, porque se uma única praga chega ali, como é que é isso? E além do mais, você dedica toda a sua cognição que estava diversificada, você tinha que saber catar um tubérculo, acessar uma semente, uma raiz, pescar um peixe ou qualquer coisa do gênero, e transforma tudo aquilo e joga todas as suas fichas numa única planta. Aí deu uma praga, você passa fome, e aconteceu. Aquele filme Gangues de Nova York, ele traz isso, né? Aquele monte de irlandês chegando em Nova York porque estava fugindo da fome na Irlanda.
e, ao mesmo tempo, você perdeu um monte de ferramenta, de tecnologia, de cognição sobre os cultivares originais, sobre todo aquele ecossistema antes da massificação, né, da monocultura, que é uma monocultura do pensamento. Me parece que a fala do Viveiros de Castro, ela traz muito isso, reconhecer a multiculturalidade e como que a riqueza de olhares sobre os ambientes, elas também transformam e fortalecem a própria humanidade na busca por soluções, porque eu trouxe o exemplo das casas, né? Se todas as pessoas do Brasil morassem em casas como são as casas da cidade de São Paulo, muita gente ia estar desconfortável. Cada ambiente natural, ele demanda um tipo de construção, cada ambiente natural demanda um tipo de interação com aquela realidade. E isso vale para alimento, isso vale para transporte, isso vale para vestimenta, isso vale para petrechos de pesca, estruturas de agricultura, coleta de plantas, interação para fazer chá. Essa relação com a biodiversidade é a própria relação da vida com a vida, e a humanidade faz parte disso, né? A gente tem soluções diferentes porque os ambientes e os organismos com os quais a gente interage nos variados lugares do globo são diferentes, mas a busca sempre pela qualidade de vida, pela homeostase, pela homeorese, por esses conceitos da fisiologia e da ecologia. E o fator humano, quando ele se... Traduz para a gente, professor, esses conceitos. A homeostase é esse equilíbrio dinâmico que acontece nas células, né? Se o seu organismo está num equilíbrio bioquímico, no meio interno, essas concentrações químicas elas estão equilibradas e essa troca se dá de forma sadia, o seu organismo ele está em homeostase, ele está saudável, as células do seu corpo estão funcionando bem, né? É o desejo. Quando se sai da homeostase, se adoece, pode morrer. E a homeorese é a homeostase do ecossistema, né? É esse equilíbrio numa escala ecossistêmica, que é diferente, não é celular, mas é de interação entre espécies, entre populações de espécies, comunidades, meio abiótico, que vai rebater na paisagem. Se você tem um ambiente com uma homeorese desequilibrada, um problema ecossistêmico grave, isso vai rebater na homeostase dos organismos que estão ali. E da mesma forma, né, se você tem organismos individuais com a sua homeostase desequilibrada, uma grande doença coletiva afetando, isso vai rebater no ecossistema. É um equilíbrio dinâmico e ele é dinâmico, mas ele busca essa saúde do indivíduo ao ecossistema, né, da célula ao planeta. E essa saúde se dá não suprimindo espécies para colocar gado e soja, e não suprimindo saberes para implantar um único modo de vida. Essas coisas se conversam. A gente não pode achar que todo mundo vai ter o mesmo estilo de vida de um morador de um centro urbano como Nova York. Não tem como viver em Carauari, né, no interior do Amazonas, ou em Cururupu, lá no Maranhão, da mesma forma que você vive em Nova York, mas em todos os lugares você pode viver bem ou mal. Isso tem muito a ver com essa habilidade humana de valorizar saberes, de valorizar a diversidade, de interagir com a própria espécie e com as demais espécies. A gente tem perdido um pouco isso. Essa proposta dos encontros de saberes, ela tem essa filosofia por trás também, né? Que é uma questão que o Edgar Morin traz, né? Já que você Adoro ele, pode falar. Ele trata que essa questão nossa não é uma crise ecológica, não é uma crise política, não é uma crise... É uma crise do conhecimento, né? A gente está se perdendo aí na nossa hiperespecialização e da nossa inabilidade de conversar a ciência com a arte, a espiritualidade com o saber empírico, a política com a economia. A gente separando tudo isso em caixinha, isso tem nos fragilizado, a gente tem tomado umas decisões meio atrapalhadas, né? E a proposta do Encontro dos Saberes, usando a biodiversidade como mote, é exatamente tentar reconhecer todos esses saberes e como eles se tocam. Biodiversidade é a gente faz parte da biodiversidade, então é um lugar de toque, a gente se toca aí. E para fazer com que essa percepção, inclusive, de saber, de inteligência no outro,
se dê a partir de um espaço para que o outro possa expressar a sua inteligência naquele campo onde ele domina, né? A nossa escola, em alguns aspectos, ela é muito dura, porque ela valoriza muito essa linguagem, essa inteligência mais lógico-matemática, ou a inteligência neurolinguística, né? O sujeito é bom de línguas, é bom com as palavras, escreve bem, ou o sujeito domina o mundo lógico-matemático, ele normalmente tem sucesso nesse mundo mais acadêmico. Mas e o sujeito que é um gênio corporal, né, que se expressa muito bem pela expressão teatral, esportiva, ou o que quer que seja? O sujeito que tem um domínio territorial, espacial absurdo, você coloca o cara no meio da mata e ele vai te colocar ali, se você quiser deixar um facão ali, dar uma volta e voltar 2 meses depois, ele vai voltar no mesmo lugar que você, tá aqui o seu facão. E esse é um saber incrível, me coloca no meio da mata que eu vou sentar no meio fio que nem lá nem tem e vou começar a chorar em posição fetal, porque eu não vou sair dali. E esse saber a gente valoriza pouco. E quando a gente cria espaços onde essas inteligências são estimuladas e a gente tenta fazer uma variada situação onde não é só arte, mas não é só ciência, não é só política, mas não é só conhecimento tradicional, e a gente fala de tudo um pouco e mescla isso tudo e vai usando da imagem à poesia, da matemática e do gráfico ao abraço, a gente consegue fazer a conversa acontecer e a gente tira uma posição mais hierarquizado de um saber em relação aos outros, que embota o diálogo. Se a gente chega numa situação onde um saber já é pré-colocado como superior aos demais, os demais saberes ou não falam não concorda com isso e até desdenha e como uma posição de defesa, ou se colocam completamente envergonhados e baixam a cabeça e não se posicionam, e isso não pode acontecer nem pelo excesso, nem pela falta. Quando a gente valoriza as inteligências várias, os saberes vários, nas suas características e peculiaridades, a gente favorece o diálogo, e isso é desejável. Sim, Leonardo, bota desejável nisso, né? Eu conheci esse ano, né, um pouquinho do pensamento super legal, né, que ele é um especialista em criatividade, ele é um professor também, e ele é o Sir Ken Robinson. E ele tem uma postura, né, de... Como é que eu vou dizer? Ele tem umas ideias de, assim, de dizer que o nosso sistema educacional está além do que ultrapassado, né? Coisa que, assim, né, muitos de nós já ouvimos falar. E ele tem uma fala que é muito interessante, né? Que assim que eu ouvi, eu lembrei, né, de quando eu tive conhecimento, né, do trabalho do Monitora, né, seu com os colegas, e ele fala o seguinte, ó, a criatividade é tão importante no ensino como a literacia, né, e temos que tratá-la no mesmo nível, né, as crianças... Quando a gente é criança, a gente é criativo, né? A gente tem essa liberdade de movimento, de se expressar com muitas formas. Então, ele fala que isso, né, nessa inocência também da criança, a gente não tem o medo de errar, né? E quando a gente vai sendo... moldado, engessado nisso que você falou, né, da gente valorizar muito a questão lógica, né, só a matemática, vamos dizer assim, né, como uma inteligência, né, colocar ela como assim no topo das inteligências, você vai tirando, né, esse poder, essa habilidade, eu acho que não sei se esse é um elemento inato, né, do ser humano. E ele fala assim, que os sistemas de ensino no planeta ele tem a mesma hierarquia de matérias. No topo estão a matemática e as línguas, e depois as humanidades, e na base estão as artes. Em todo lugar no mundo também há uma hierarquia dentro das artes. A arte... A música normalmente tem importância né, mais importância nas escolas do que o teatro e a dança, né? Isso e você bem trouxe em relação às pessoas que se expressam pelo corpo, né? E ele fala que não existe um sistema educativo no planeta que ensine dança às crianças, né, na escola todos os dias, como tem a matemática, né? Como ensina a matemática. E por que não? Né? Porque isso também é muito importante. E ele diz que
E ele fala assim, para fechar, que eu achei super interessante. O que acontece é que quando as crianças começam a crescer, as educamos progressivamente da cintura para cima e ligeiramente para um lado. Por fim, concentramos-nos nas suas cabeças e ligeiramente para um lado. E né, eu entendo que esse lado que ele traz é o não criativo, né, é o lógico. Então, ele questiona, né? Para que serve o ensino público, né? Onde estão esses êxitos? Então, achei super interessante ele trazer isso. Enfim, tem outras questões bem bacanas que ele traz, mas eu acho que vai totalmente, acho não, né? Tá óbvio que vai totalmente ao encontro disso que você acaba de trazer. Então, seja, né, em grandes níveis e sistemas, ver que, né, não foi uma coisa assim que vamos trabalhar esse contexto porque é a biodiversidade, a gente vai, né, vamos conversar com o pescador, né, o agricultor, o marisqueiro. Não, é algo universal da nossa educação, da nossa linguagem, da nossa comunicação, né? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Super, e assim, a gente até pega, se a gente não aproveita, né? Imagina o quanto que a gente fica mais pobre quando a gente deixa de olhar com admiração outras inteligências e outras genialidades. Se a gente não olha para o que o Garrincha trouxe, mesmo quem não gosta de futebol, porque olha só, o sujeito não gosta de futebol, mas olha só isso aqui. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha, veja as árvores do Cerrado, um poema de Nicolas Baer. Porque de uma genialidade, de uma outra inteligência, de um sujeito que tinha perna torta, veio um poema que ainda mistura com o Cerrado, que é a nossa lindeza que tem lá nas minhas Minas Gerais, e que também é biodiversidade, que tem motivo daquela árvore estar torta, e essa tortura, essa tortuosidade, ela é mais riqueza do que qualquer outra coisa, né? Está longe de ser errado, como diz o poeta. Então, a gente vai deixar de ter esse reconhecimento por essa inteligência incrível do Garrincha, que acalentou o coração de tanta gente, os olhos, as imagens de quem viu, e gerou poema, e gerou filme, e gerou outros saberes, outras experiências, enriqueceu a humanidade, e não foi lógico-matemático. E aí a gente retorna ao que fala o Morin, quando ele fala que é um problema de conhecimento, né? Eu sinto que é um problema de conhecimento, inclusive nesse aspecto que o Sir Ken traz, que é só torto para um dos lados da cabeça. A gente valoriza demais esse lado lógico, esse lado masculino, esse lado objetivo, e desvaloriza e reconhece menos esse lado subjetivo, esse lado feminino, esse lado sensível. E é importante a gente tentar uma educação que valorize o corpo caloso, que é exatamente a estrutura do cérebro que conecta esses dois hemisférios, porque a gente está hipertrofiando o hemisfério racional, masculino, objetivo, em detrimento do hemisfério subjetivo, feminino, emocional, e ambos trazem. Eu sempre defendi nos processos educacionais que para eu chegar na cabeça de alguém eu tinha que chegar pelo coração. Então, eu só acredito na educação plena se ela traz o componente feminino também. Quando eu falei do abraço, eu falei sério, faz parte do processo cognitivo, faz parte do aprendizado. Tem gente que aprende assim. E isso tem tudo a ver com o que o Serkin traz, tem tudo a ver com o que o Morin traz, e está contido nesse poema sobre Garrincha e o Cerrado, e nem tudo que é torto é errado. Acho que, enfim, moral da história, né, da gente frisar isso também, é que nessa visão, né, cartesiana aí da inteligência, acaba que muitas pessoas são marginalizadas, né? Acho que, de uma certa forma, também, né, tem uma alienação, enfim, uma exclusão, né, de tantas potencialidades aí que vem de tudo isso que a gente conversou. E aí a gente entende, né, que a capacidade de comunicação é variada, né? E quando não se considera isso, o que se pede, né, dentro e também, né, acho que mais especificamente na promoção de oportunidades, né, em prol das áreas protegidas da natureza, né, da conservação da natureza, é imensa, né, como que esse trabalho mostra. E
eu lembro também de você falando nisso, né, dessa perda em desconsiderar esses perfis, esses múltiplos saberes e inteligências. Eu lembro também de um caso que você trouxe, que eu achei super legal, vou pedir para você contar para a gente, que é a conversa, né, entre o engenheiro florestal e o castanheiro na mata. Você lembra? Sim, pois é muito marcante para mim essa história, porque foi uma conversa triangulada, né? Eu estava fazendo o Ver de Perto, né? Jovens protagonistas da região de Cachoeira Porteira, que é no Rio Trombetas, no município de Oriximiná, mas lá no alto, um lugar encachoeirado, chama Cachoeira Porteira, porque com a cabanagem, muitas pessoas que eram escravas fugiram, aproveitaram a confusão, né, entre os cabanos e a coroa portuguesa e se escapuliram pela Amazônia afora, né? Uma população importante subiu ali o Rio Trombetas e passou a cachoeira e embrenhou ali para cima do Rio Trombetas, uma região com, se eu não estou enganado, são 10 etnias indígenas, os Uaiuai, entre tantos outros. Os Uaiuai eu lembro porque, né, eu sou mineiro e sempre remete à mineiridade, apesar de uma coisa ter nada a ver com a outra, com todo respeito aos Uaiuai. Mas facilita a cognição, é assim que é o meu jeito de pensar. Exato. A memória, né? E aí, essa população, né, de pessoas, de seres humanos fugindo da escravidão, acabou ficando, se estabelecendo ali, e aí acabou, anos depois, ali se criou uma comunidade, a comunidade Cachoeira Porteira. E aí tem toda uma história que envolve também a ideia de fazer a Transamazônica ali, que conectaria a capital de Roraima com a capital do Amapá, né, Macapá, a Boa Vista, e ali também tem a cachoeira, eles queriam fazer hidrelétricas, o governo militar, então assim se estabeleceu essa comunidade ali. É uma comunidade quilombola, mas que tem uma interação importante com essas 10 etnias indígenas, se eu não estou enganado são 10. E aí eu estava lá, a gente estava fazendo o projeto Jovens Protagonistas, o Ver de Perto, Cachoeira Porteira, com um foco na cultura, né? Mas também com foco na biodiversidade, né? Na questão ecossistêmica. Ali tem muita castanha, mas também tem muita identidade, relação com o carimbó, com o mundu, com a capoeira, tem um universo de coisas muito ricas ali, né? Tem toda uma tradição e muito rica, porque interagindo as populações quilombolas, com as populações indígenas, com as pessoas que foram lá para construir essas obras, né? Então tinham pessoas de tudo que é canto, um lugar muito rico, muito mágico. Eu sou apaixonado por aquele lugar e tenho saudade. E aí a gente estava fazendo essa formação, e a gente tinha lá umas 40 crianças, entre jovens e crianças, entre 10 e 15 anos, uma coisa assim. E lá tinha uma parcela dessa estrada, dessa BR sendo construída. Então, 40 quilômetros para dentro da mata e tal. Com isso, acessava o Rio Trombetas em outros pontos, por meio de igarapés, acessava outros castanhais, outras áreas de acesso a produtos da floresta e tal, né? E eles tinham lá um jirico, colocou a molecada toda atrás desse jirico lá, puxaram, né, tratorzão. Fomos todo mundo, os quilombolas, castanheiros, liderança, o Ivanildo, e um engenheiro florestal que a gente levou da nossa equipe, né? Nossa equipe, a gente trabalhava ali numa parceria entre o Amazon e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, Secretaria Estadual. Subimos, fizemos uma aula primeiro na parte mais de baixo, onde tinha uma lagoa, e eu falei um pouco, conversamos sobre a lagoa, sobre a importância daquilo ali, a minha pegada de liminólogo também, né? E subimos para o Castanhal. E aí, esse nosso amigo engenheiro florestal, ele falou sobre o aspecto mais técnico-científico do castanhal, da floresta, da sua estrutura vegetal, falou da questão do dossel, falou das árvores, falou dessa estrutura biológica, falou da serrapilheira, contou um monte de casos desse conhecimento importante que fazia parte da formação. E depois o castanheiro foi falar, e aí foi tão legal que ele falou o seguinte: meus filhos, porque tinha filho dele ali, né, e era a população da comunidade dele, ele é uma liderança importante ali. Se vocês estiverem num castanhal, eu tenho que falar algumas coisas para vocês. E aí é o saber do quilombola, riquíssimo. Primeira coisa, evitem entrar na mata sozinho.
Você entrou sozinho, está no castanhal, você está quebrando uma castanha, que ela cai no ouriço, né? Tem que abrir o ouriço para separar as castanhas para coletar. Você não quebra ela abaixado, não, porque a onça está te olhando. E a onça está te olhando, e se você estiver pequeno, ela vai te atacar. Então você trava esse ouriço da castanha num V de uma árvore, fica em pé, quebra com o terçado e fique sempre atento. E se por um acaso você encontrar com uma onça no meio do caminho, usa o seu terçado para bater, fazer barulho e balança as mãos para o alto e mostra que você é maior que ela, porque ela está te olhando. Saiba disso. Essa foi uma coisa. Eu fiquei assim, ó, que legal. Aí depois ele falou, e outra coisa, você está num castanhal que você está acostumado, você vai sempre, você se perdeu, é o seguinte, meu filho, você tem que fazer o seguinte, você pega a sua camisa, tira ela, vira ela do avesso e coloca ela de novo, e pega cipó, e pega esse cipó e faz uma amarração de 3 pontas, e deixa esse cipó ali. Com isso, você está distraindo a curupira, porque você estava encantado da curupira. Ela vai ficar confusa com a sua camisa invertida e vai ficar distraída e desamarrar esse nó desse cipó, e aí você encontra o seu caminho de volta. Considero o que eu estou falando sabedoria de quilombola. Isso foi muito rico, porque é a magia do diálogo dos saberes, são saberes que se conversam. E ele não contou aquilo só porque ele escutou aquilo, ele escutou também, mas ele também viveu, né? É a vida na floresta, com todas as suas realidades, que são diferentes dos casos que a gente conta quando está no outro mundo do mundo urbano. Ali é o mundo de quem está mergulhado ali e só viveu quem está lá. E isso foi marcante na minha vida, né? E o que eu queria pontuar também, Leonardo, para também considerar isso, né, haver essa troca genuína, a escuta é muito importante, né? E eu sei que você considera isso no processo, então acho que é muito legal a gente frisar isso nessa conversa, né? A escutativa, né? Que também ganha destaque, vamos dizer assim, em outros contextos, né? Mesmo da comunicação, da questão da participação, né? Na comunicação não violenta, por exemplo, que eu estudo. E também é um processo, né, que a gente também não aprende lendo livros, né, porque é muito relacional, né, com o outro e também com nós mesmos. E considerando isso, eu também queria pegar um gancho para a questão da comunicação e educação, né, educação ambiental. Eu já atuei em educação ambiental, então, assim, eu vejo com super bons olhos, né, esse permear da educação e da comunicação, né, em determinados momentos, né, falando, tendo um pouco mais de espaço, dependendo do objetivo, do momento, do processo, e eu acredito sim que, sobretudo, né, nesse momento que a gente vive, né, planetário, né, de transição para sociedades aí mais sustentáveis, a comunicação ambiental para a conservação, e ela deve ter esse tom educativo, né? Eu sempre, por ter essa experiência na educação ambiental, acho que para mim é natural, e também por trabalhar, né, sempre estar atuando nesses temas, né, de causas, vamos dizer assim, eu não vejo a comunicação de outra forma a não ser com esse tom educativo, né, em muitos momentos, claro, né, temos aí, enfim, né, vários espaços, mas de uma forma geral, né, para a gente gerar aquele primeiro impacto, né, a conexão, e a gente sabe que a comunicação sozinha ela não dá conta, então a gente precisa, quer dizer, dependendo do olhar, né, porque assim, de que comunicação estamos falando, né, foi nessa pergunta, nesse questionamento que o grupo que hoje você faz parte, né, com a gente, que é o de estudo de comunicação em prol da conservação colaborativa, foi nesse momento que a gente, inclusive, teve contato com a interpretação ambiental, né, e com a própria experiência, né, metodologia e do diálogo dos saberes, do encontro dos saberes. Então, a gente partiu de uma visão de que, né, assim, consolidando de que essas formas de comunicar, de educar, elas têm diversos formatos, né, enfim, oportunidades de acontecer, né, e isso
enfim, é muito rico, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, também na perspectiva, né, do que você acha desse casamento, né, vamos dizer assim, da comunicação e educação, e nessa perspectiva você trazer também a sua visão de processo, né, porque são duas áreas que requer processo para a gente obter, né, um resultado, né, ver aí a transformação. Então, acho que a gente já pode ir aí quase para o final da nossa conversa, né? Porque temos aí um espaço-tempo. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre processo e você trazer o seu olhar, né? A sua experiência dentro aí desse trabalho. Pois é, e quando você foi falando, eu fui pensando em tanta coisa aqui, porque a gente volta àquela questão dos saberes, né, de uma priorização de alguns saberes em relação aos outros, e escolhas e tudo mais, e isso rebate na escolha de linguagem, e muitas vezes um poema, uma foto do Sebastião Salgado, ela toca, marca e ensina e comunica aquilo que é o tom de uma dada situação, de um dado desejo, um dado objetivo, melhor do que um universo de falas mais ou eruditas, ou acadêmicas, ou políticas, ou o que quer que seja. E saber dosar, saber escolher a forma de acordo com o momento, e saber mesclar para não ficar cansativo, e também para acessar os variados perfis, porque para cada uma mensagem de uma forma, um formato funciona melhor. Então isso tem a ver com a escutativa. Eu só vou conseguir acessar todo mundo, ou a maior parte das pessoas, se eu tiver clareza de quem são essas pessoas. Eu só vou ter clareza de quem são essas pessoas desde o começo de uma proposta de educação ambiental, eu entender exatamente quem são essas pessoas, eu escutar o que essas pessoas têm a dizer, e eu falar o que eu posso dizer, e a gente negociar e conversar e entender caminhos juntos. Eu não posso chegar num dado lugar e falar, estou aqui com um projeto que vai ser bom para vocês. Não, mas é bom para vocês, vocês sabem o que é bom para mim, você conversou comigo. Ah, mas isso não é bom para mim, mas isso é. Aí eu posso dizer, não, mas isso para mim eu não concordo e tal. A gente precisa se conversar. Isso é básico. Esse processo é processo por isso. Ele já começa na base. A gente não pode implementar ideias nem de comunicação, a não ser que você quer doutrinar, nem de educação, e aí, no caso, comunicação colaborativa em prol de uma melhoria educacional, não pode ser doutrinatório, não pode ser panfletário, ele precisa ser dialógico. Para ser dialógico, você precisa saber falar, mas você precisa saber escutar também. E falando, escutando, com atenção e intenção, você consegue identificar as congruências, né? Você consegue identificar e planejar juntos um processo, que também não pode ser um conjunto de ações pontuais encadeadas ou isoladas. Um processo ele tem que ser amarrado entre cada passo dado, e tem que ser amarrado e dialogado, e vai e volta. É um processo dialógico, e a coisa da pergunta é tão importante, a famosa pedagogia da pergunta, que é um livro importante, para mim, fundamental, do Paulo Freire, onde a gente perguntando, só para você pensar e elaborar uma pergunta boa, você já se posicionou numa condição de respeito para com quem está conversando com você. E aí escutar essa resposta, escutar de fato, não aquilo que você queria escutar, você está tendo toda a condição do mundo de criar um processo encadeado onde todos se reconhecem, todos falam, todos escutam, em prol de um objetivo comum. No mundo da educação ambiental isso é necessário, porque nós, de fato, estamos numa iminência de um desafio climático que é abarcador, que é universal, que não vai escolher onde e quando vai afetar, já está afetando a tudo e todos, com proporções diferentes, é verdade, com proporções diferentes, existem pessoas mais vulneráveis, mas todos têm o que dizer, todos têm o que se posicionar, todos têm o que considerar, e a gente precisa ser capaz de dialogar com esses variados olhares e públicos, e inclusive considerando essas variadas vulnerabilidades ou situações de privilégio, para tomar decisão. Na prática, isso tudo, esse grande processo de aprendizado é para a gente criar soluções, mas criar soluções amplas,
culturais, multiculturais, que reconhecem e valorizam a sociobiodiversidade, que reconhecem e valorizam a riqueza que tem no planeta, que é diversidade. É um universo, sim, mas esse universo ele é cantado a partir de muitos sons. É o multiverso que compõe esse uno do universo. E esse multiverso está contido na voz de cada um e no DNA de cada ser vivo, além das pedras e dos ventos e tudo mais. A gente precisa escutar com muita habilidade e sabedoria e falar o que precisa ser falado, o que é necessário. E esse diálogo hoje, na encruzilhada que a gente se encontra enquanto humanidade, ele é necessário. Fica a dica, hein, pessoal? Ó, fazer as perguntas certas, né? Com carinho e escutar as respostas para, então, criar as estratégias de conservação. Diz aí se já não é se isso aí já dá um livro, diz aí. Dá um livro. Primeiro, é um excelente plano de ação, né? Poxa! Então, fica aqui a nossa dica, né, Leonardo? Olha só, para também, assim, não achar que tudo é flores, né? Eu acho que vale a pena a gente citar rapidamente, você trazer aí o seu olhar em relação, né, como isso pode ajudar, né, a ter um impacto aí positivo, a minimizar a questão de conflitos, né? A questão, né, da confiança, enfim, parte pelo caminho, né, do que você mesmo já traz, né, que são essa construção de novas relações, né, de novos pactos. Então, acho importante também a gente pontuar. Celina, tem uma coisa que eu tenho vivido, né, ao longo dos anos, já posso falar dos anos, né, já não é começo de carreira, os verão vai passando, né, uma coisa, meu Deus. E um desafio que sempre acontece, existem vários desafios, o desafio da desigualdade no Brasil, ele é absurdo, e a desigualdade, ela também é socioambiental, né, lugares de mais vulnerabilidade ambiental, inclusive. O desafio de acesso, né, de acesso a políticas públicas, de acesso, inclusive, de interação com o Estado, de acesso à educação de qualidade, de acesso a água, alimentos, saneamento básico, condições básicas de subsistência. Esses são desafios que, com toda a razão, geram impaciência das populações mais vulneráveis e, sem muita razão, geram, em alguns momentos, dificuldade de abertura das populações mais beneficiadas, que muitas vezes não querem abrir mão de seus privilégios. Então, esse é um ponto desafiador. E esse ponto desdobra em outro, que são as expectativas geradas e não cumpridas. Eu já vivi muito disso, de chegar em lugares e tentar conversar, e as pessoas, como primeira resposta, uma grande desconfiança. Tipo assim, já vem mais uma pessoa de fora tentando trazer uma coisa e tal, então uma solução. Porque tem isso, né? Ao não escutarmos, a gente tenta levar coisas prontas, né? E leva um projeto Salvador como uma comunidade carente, sem nunca ter escutado o que essas pessoas de fato queriam falar. E isso dificulta muito, muito mesmo. Então, assim, essas ações que acontecem e que geram expectativas que não são cumpridas, ou as pessoas que vão numa dada realidade nunca mais voltam, mas a pessoa fica com aquela expectativa, isso dificulta o trabalho de quem chega depois. Eu falo isso por já ter passado por isso. E isso tudo é muito sério, porque a gente está mexendo com afetos, com esperanças, com vontade de melhoria, né? Então, assim, esse é um ponto muito sério, e eu acho que isso passa por não escuta, de verdade, acho mesmo, porque quando você quer colocar uma coisa que não foi considerada internamente, que não foi debatida, ou quando você chega e faz o seu trabalho e fala que vai fazer isso e aquilo e nunca mais volta na realidade local porque você já fez o que você queria. Então, também essa coisa das diferenças de acesso, dos privilégios, né? Porque você pode ir numa comunidade e fazer a sua pesquisa, por exemplo, pegar um recorte e nunca mais voltar, mas aquela comunidade te recebeu ali, tinha expectativa de que voltasse algo para lá, e aí, como é que é isso? Então, essa coisa das expectativas são pontos que dificultam o diálogo, dificultam a abertura, não impedem, dificultam. E esse grande desafio nacional da desigualdade social, né, da desigualdade socioeconômica, da desigualdade na sociobiodiversidade, esse é um ponto chave, né? E como a nossa sociedade nesse momento está muito tensionada,
e nem todos estão dispostos a esse diálogo, a gente vai precisar de muita habilidade de negociação para conseguir fazer que até aqueles que não estão tão dispostos consigam se abrir, e a gente vai precisar, sim, de oferecer acesso às ferramentas jurídicas, às ferramentas de contato com o Estado para os mais desassistidos. Isso é uma necessidade, porque além de serem desassistidos em muitas formas, o não acesso à compreensão de como funciona o Estado, o não acesso à compreensão de como acionar o mundo jurídico, a judicializar as coisas, o não acesso a essa linguagem jurídico-administrativa torna as populações desassistidas ainda mais vulneráveis. É importante que a gente permita esse acesso, não só à linguagem científica, não só à alfabetização científica, mas uma alfabetização política, a uma clareza do mundo jurídico-administrativo para que essas pessoas tenham mais condições de se defender também. E eu penso que é um caminho que ele trabalha a mediação de conflitos, mas às vezes a gente precisa ir além, e esse ir além é conseguir acessar e compreender como acessar os mecanismos do Estado que podem gerar judicialização, defesa dos mais desassistidos, e eu acho que isso é uma necessidade. Por isso, quando eu falo dos diálogos de saberes, eu sempre incluo esse conhecimento jurídico-administrativo e essa noção da política. Acho que isso é fundamental. Muito necessário, muito necessário. Nossa, muito obrigada, né, de você compartilhar isso com a gente. E assim, só o que me vem, né, assim, essa necessidade de incluir, imagina que lindo, né, relembrando aqui a provocação do professor, né, o Sir Ken Robinson, né, que diz que a gente precisa rever aí as formas de comunicar, né, inserir todas as múltiplas inteligências, as inteligências múltiplas, a educação jurídica, a educação financeira, a educação sexual, não é não? E, enfim, a educação ambiental, que já permeia, mas, né, enfim, realmente científica, são muitas. E, poxa, Leonardo, agradeço imensamente. Tem uma frase aqui que eu gostaria de assim, finalizar da minha parte, e aí depois você também, né, fique à vontade para se despedir, deixar alguma reflexão. Inclusive, vou te provocar eu falei isso porque tem uma reflexão muito legal que você trouxe sobre uma passagem, né, da obra do Thomas Mann, né, da Montanha Mágica, ou fique à vontade também para trazer um dos nossos aí pensadores maravilhosos, né, o Davi Copenau, a Yanomami, ou mesmo Ailton Krenak, que eu quero trazer o seguinte: acredito que a nossa única esperança para o futuro é adotar uma nova concepção de ecologia humana, uma em que começamos a reconstituir a nossa concepção da riqueza da capacidade humana. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, e eu quero te agradecer imensamente por trazer toda essa experiência para o OrganaCast, e deixo com você. Aí, eu queria dizer também que vou deixar aqui no descritivo aqui no post aqui do site da Organa, o link para o livro Encontro dos Saberes, né, que está maravilhoso. É com você. Uai, Celina, eu pediria então que você também deixasse o link do livro Verde Perto Educação, que foi a minha primeira construção metodológica, né? O Encontro dos Saberes é a segunda construção metodológica que eu participo. Verde Perto Educação foi a primeira, que me levou ao Encontro dos Saberes, né? Eu fui chamado pelo IP, pelo ICMBio, especialmente pelo IP, por causa do Verde Perto, né? E aí ele está na editora do IMPA, é fácil de baixar. Com certeza, com certeza. Também é maravilhoso. É um carinho enorme, porque é a minha primeira experimentação em construções metodológicas a partir desse diálogo, e isso foi muito marcante na minha vida. E, né, você provocou, eu até retomei aqui essa conversa que a gente teve lá naquela formação, né, sobre áreas protegidas e a comunicação, a conservação colaborativa, né? E eu vou ler, se não for um problema, uma passagem do livro A Montanha Mágica, que é a seguinte: o personagem principal, né, Hans Castorp, ele está refletindo, ele pensa o seguinte:
o rebento da civilização, que pela sua origem fica alheio e distante da natureza selvagem, é muito mais acessível à sua grandiosidade do que seu filho rude, que depende dela desde a infância e mantém com ela relações de prosaica familiaridade. Este mal conhece o temor religioso com que aquele, arregalando os olhos, a enfrenta. Esse temor forma o âmago de toda a relação sentimental entre os filhos da civilização e a natureza, e faz vibrar a sua alma constantemente uma espécie de emoção piedosa e de desassossego tímido. Esse livro é um livro que se passa na Suíça, na Alemanha, né? O personagem principal é alemão, mas o livro se passa na Suíça, e ele está ali nos Alpes suíços, e essa reflexão, antes da Primeira Guerra Mundial, é muito arrogante, né? Como assim? O cara me diz um negócio que o pensamento do personagem, né? O autor colocou lá, e foi muito feliz nessa colocação, quando ele diz que o rebento da civilização, que pela sua origem fica ali distante da natureza selvagem, é muito mais acessível à sua grandiosidade do que seu filho rude. Isso é de uma arrogância absurda. É o cara que, de fato, não entendeu nada. É aquele pensamento eurocêntrico, antes da Primeira Guerra Mundial, colonizador, né? E, de novo, o colonizador, ele traz essa questão da monocultura do pensamento. Ele não está entendendo por onde a bola está passando no jogo, porque o cara que está no meio da floresta, ele tem acesso e noção dessa grandiosidade de uma forma muito mais íntima. Ele não precisa transformar isso numa reflexão filosófica, ele não precisa levar isso para uma sala acadêmica, ele não precisa ter essa pompa que o personagem tem. Ao mesmo tempo, e como um contraponto mais atual, de 2015, o Davi Kopenawa Yanomami, ele fala no livro A Queda do Céu uma coisa muito simples sobre esse mundo. Ele chama esse povo, que é esse europeu de 1900 e pouco, mas que é muitos dos povos do mundo atual, que é o povo da mercadoria. E não precisa de falar mais nada. Quando ele nos chama de o povo da mercadoria, e infelizmente o Muku, eu acho que ele consegue colocar um contraponto fabuloso em todo esse olhar arrogante e eurocêntrico citado no livro do Thomas Mann, que é riquíssimo, que traz reflexões importantes e que traz inclusive essa reflexão histórica de como aquele comportamento lá antes da Primeira Guerra Mundial, aquele comportamento colonizador causa impacto até hoje no mundo. E o Davi Kopenawa Yanomami, ao falar e nos chamar de povo da mercadoria, ele sabe desse impacto na própria pele, e ele sabe o impacto em toda a biodiversidade do planeta. Então, eu acho que é uma reflexão importante. E, de novo, os vários saberes, os saberes não estão só na academia, eles estão nos povos indígenas, eles estão na literatura, eles estão nas artes, eles estão na conversa com seu filho pequeno. E é importante a gente reconhecer tudo isso aí para aprender e tomar rumos melhores nesse nosso momento de encruzilhada climática e de biodiversidade. Todo mundo merece, todo mundo é filho de Deus, só não falamos a mesma língua, como diz a música. E fechamos com chave de ouro. Gratidão pela participação. Vamos deixar aqui link de todas as publicações, Ver de Perto, Encontro dos Saberes, muito legal. E é isso, até o próximo OrganaCast, né? Acompanha aqui a gente pelos canais da Organa. E um grande abraço, Leonardo, e para todos vocês. Até. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Vamos que vamos. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar esta prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.